Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Boa tarde a todos. Vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso guia e modelo, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais esse tratamento. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas situações tão comuns no nosso dia a dia. E mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz, de serenidade, de harmonia, onde encarnados e desencarnados estamos no mesmo universo dimensional, onde todos estamos em tratamento e ao mesmo tempo informações que nos ajudam a ressignificar, a reciclar, a entender um pouquinho melhor do porquê e do para quê. Qual é a razão de estarmos nessa existência, quais são os nossos objetivos e metas, entendendo que o planeta Terra é uma abençoada escola, administrada pelo nosso Mestre Jesus com o apoio de toda uma espiritualidade. Agradecemos a presença de todos eles, que estão no plano maior, uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, amigos, entes queridos, espíritos que, assim como nós, não tiveram oportunidade, mas agora, no plano maior, estão juntos, aprendendo, conhecendo, estudando, ressignificando, entendendo que a vida é uma dádiva de Deus, que nos dá a vida, que nos dá o tempo, mas que a qualidade de vida depende de nós. Que possamos ir melhorando os nossos conceitos, revendo os nossos traumas, as nossas mágoas, os nossos preconceitos, entendendo que tudo que acontece conosco existe uma razão, existe um porquê. Às vezes, a médio e longo prazo, vamos entender o porquê e as razões. Às vezes, não entendemos, mas a lição fica. Que Deus, na sua plenitude, na sua justiça e bondade, nos concede sempre a oportunidade e que a felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Nascemos, renascemos e existimos para sermos felizes. Para isso temos um Deus, temos um Jesus e temos toda uma espiritualidade que acredita e confia em nós. Que assim seja. Hoje nós vamos para a 9ª aula, vamos reforçar um pouco uma outra aula que nós falamos sobre glândula pineal. Vamos, epífise, cordão de prata e cordão de ouro. Não se usa mais a palavra epífise, se usa hoje glândula pineal. No livro Missionários da Luz, capítulo 2, nós vamos lá, epífise. E aí André Luiz explica detalhadamente qual é a função da epífise. Mas naquela época se usava a palavra epífise. Epi, além de, fise, natureza, além da natureza. Então, a palavra epífise significa isso. Hoje a medicina já fala sobre glândula pineal, é a mesma coisa, ok? Então, toda vez que vocês ouvirem falar glândula pineal e epífise, estamos falando exatamente de uma glândula que todos nós temos, os peixes têm, as aves têm, então não é algo somente do ser humano. Essa glândula, do tamanho de uma ervilha, no formato de uma pinha, fica exatamente no centro do nosso cérebro, no centro, altamente protegida, tem todo um significado biológico
na questão reprodutiva, na questão hormonal, até os 14, 15 anos. Depois ela deixa de fazer essa função, que já está pronta no corpo humano, começa a exercer uma outra função. Então toda a questão da espiritualidade está vinculado a essa glândula chamada glândula pineal. Tudo bem? A importância que nós temos. E outras filosofias espiritualistas, outras religiões também falam sobre ela. Ela também é conhecida como o terceiro olho. Já ouviram falar disso ou não? Fica exatamente aqui, ó, entre os olhos, na direção da testa, e ela é conhecida como o terceiro olho. Então ela é uma glândula que produz um hormônio chamado melatonina, entre outros. Esse hormônio é produzido pelo cérebro à noite. Então essa questão de acordar e dormir tem a ver com a glândula pineal nesse horário. Então ela recebe influência do meio, da natureza, da lua, do sol, dos astros. Só para vocês terem uma ideia, a importância dessa glândula dentro de nós. A importância, quanto mais espiritualizado nós formos, melhor a condição dessa glândula, entre aspas, mais potente ela fica. Quanto for o maior nível de espiritualidade de uma pessoa, não importa rótulo, o que menos importa é rótulo, o que menos importa é caminho, mas quanto maior for o nível de espiritualidade da glândula pineal, mais espiritualizada é a pessoa. Então é uma conexão direta. E por quê? Porque ela está ligada a um centro de força, intimamente ligada a um centro de força chamado coronário. Ok? Coronário. Veja que o coronário é um centro de força acima da nossa cabeça, que tem a ver com a nossa espiritualidade. O coronário não tem nenhum vínculo com nenhum plexo do corpo físico, mas tem tudo a ver com a espiritualidade. Então a glândula pineal está ligada ao coronário. Na semana passada nós falamos sobre o passe, lembram? E aí eu disse para vocês que na imposição de mãos, olha interessante, o passe ele é espiritual, a força do passe é mental, mas usamos a imposição de mãos também. Na imposição de mãos, o que você está fazendo ali? Primeiro que os 7 centros de força também estão na palma das nossas mãos. Já ouviram falar disso ou não? E na sola dos nossos pés. Os 7 centros de força estão na palma das nossas mãos e na sola dos nossos pés. Quando eu dou um passe em uma pessoa, eu estou usando os centros de força e estou ativando, de alguma forma, o coronário, que reflete diretamente na glândula pineal. Entenderam? Então a glândula pineal tem muito a ver com o nosso nível de espiritualizado. Ela se torna opaca para aqueles indivíduos que têm uma espiritualidade muito baixa, muito materialista, que só se envolve com os sentidos físicos, não estamos julgando ninguém, e ela é brilhosa, vamos falar assim, naquelas pessoas que buscam a espiritualidade. Então, e a glândula pineal não existem duas iguais, cada qual tem a sua, é como se fosse a digital. Cada qual tem a sua digital, cada um tem a sua glândula pineal. Pode ser parecido no formato, qualquer coisa nesse sentido, mas cada um tem a sua glândula pineal. A glândula pineal tem a ver com a nossa condição espiritual. Então somos aproximadamente mais de 8,5 bilhões de habitantes no planeta Terra, na condição humana, temos aí mais de 8,5 bilhões de glândulas pineais, cada qual tem a sua e uma é diferente da outra. É diferente da outra. É o nosso relógio, é uma glândula cronobiológica, então ela também controla nosso ritmo metabólico é controlado por ela. A questão da mulher, no caso da ovulação, tem a ver com a glândula pineal também. Tá? A questão da menstruação tem a ver com a glândula pineal também, porque ela capta sinais. Ela capta sinais. Né? Então veja, quando ela capta sinais, esses sinais têm um nome. É um nome, uma palavra alemã chamada Zeitberger. Berger, é isso? Geber, ok? Zeit é tempo, Geber é doação. Então ela capta esses sinais e aí transforma em ritmo metabólico. Só para vocês terem uma ideia, a função da glândula pineal. E é a única glândula que fica em duas dimensões simultaneamente.
É a única glândula que trabalha simultaneamente em duas dimensões. A terceira dimensão, nossa, ok? Material, e a quarta dimensão, chamada dimensão espiritual. Então ela trabalha entre essas duas dimensões, numa dimensão intermediária. Essa dimensão intermediária chama-se fractal. Vai cair na prova, tá? A terceira dimensão, a dimensão intermediária aí, chama-se dimensão fractal. Então é a única glândula que nós temos que trabalha em duas dimensões simultaneamente. Simultaneamente. A terceira material e a quarta espiritual. Essa dimensão tem um nome, chama-se fractal. Tudo bem? Então toda a nossa parte hormonal, metabólica, tem a ver com a glândula pineal, que no centro do nosso cérebro ela recebe. E ela transforma esses sinais, interessante isso, é uma glândula viva. Você tem vasos sanguíneos dentro dela. E ela é feita de apatita, cristais de apatita, que vem do reino dos fosfatos. Veja, então uma glândula que nós temos, que é uma antena receptora. Ela transforma esses sinais, essas frequências, em algo neuroquímico. Entenderam? Desse tamanho, tamanho de uma ervilha faz tudo isso, no centro do nosso cérebro. Então quando a gente trabalha o passe, necessariamente estamos trabalhando a glândula pineal. Ok? Vamos lá. Cordão de prata. Eu só estava relembrando sobre glândula pineal. Cordão de prata. O que é o cordão de prata? Ouviram falar disso? Mas tem outros nomes também. Nós chamamos de cordão de prata. E por que um cordão? Olha, interessante. Todos nós, toda vez que nós desdobramos, que saímos do corpo, estamos encarnados. Só está na condição de encarnado. Tudo bem? Nós desdobramos o nosso espírito, com o nosso corpo espiritual, ok? Desdobramos, vai para algum lugar. Um lugar perto, um lugar longe, ele vai para algum lugar. E ele fica ligado por um cordão que sai na base da nuca. Então, onde ele sai? Aqui por trás, na base da nuca. Esse cordão não tem distância. Não existe 1 quilômetro e 1000 quilômetros para ele não muda nada. Não muda nada, tudo bem? Então não tem distância. Então ele tem diâmetros variáveis, textura variável, densidade variável, não importa. O cordão de prata todo encarnado tem. E como é que ele sabe no plano espiritual quem é encarnado, quem é desencarnado? Pelo cordão de prata. Quem tem um cordão pendurado atrás é encarnado. Quem não tem é desencarnado. Então nós somos facilmente identificados quando estamos desdobrados, entre outras coisas, o cordão de prata. Mas quando falo entre outras coisas, o que mais nós somos facilmente identificados, além do cordão de prata? Todo desengonçado, exatamente essa é a palavra. Porque o encarnado desdobrado, ele está ligado à matéria. Ele está ligado ao seu veículo físico. E o veículo físico tem uma força de atração, como se fosse um imã. Então fica muita coisa puxando, ok? Então não somos nada bonitos desdobrados. Tá? Exato. Não somos nada bonito. No livro Nosso Lar, vocês lembram de uma cena que André Luiz está em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, já há um tempo que ele estava lá, e ele é convidado a receber os missionários, aqueles que trabalham no resgate, que traziam espíritos para a colônia do Nosso Lar, e ele está lá no portão de Nosso Lar, e fala exatamente no livro isso, que ele ficou assustado com aquilo que ele viu. Pareciam monstros vindo de lá para cá. Aqueles que trabalhavam no resgate. Literalmente falando, ele ficou com medo. O próprio André Luiz, Nosso Lar, relatando isso em Nosso Lar, ele descreve verdadeiros monstros chegando em Nosso Lar, carregando doentes, carregando aqueles que eram socorristas. E aí um orientador fala, são os nossos irmãos encarnados, já na condição de socorristas, perceberam ou não? Já eram espíritos mais elevados para estar na condição de socorrista, trabalhando diretamente numa colônia espiritual, são espíritos, ok?
melhorzinhos, vamos falar assim, melhorzinhos. E André Luiz ficou assustado. Aí o orientador fala, isso que você está vendo, que sai do corpo dele, é a força do corpo físico atraindo, buscando o corpo espiritual. Então, encarnados facilmente identificado. Não sou nem um pouco bonito, estou sendo bem otimista, tá? Para falar assim, nem um pouco bonito, estou sendo bem otimista, e o cordão de prata. Então, o cordão de prata só existe quando estamos encarnados. O desencarnado não tem o cordão de prata. O cordão de prata tem a ver com o corpo físico. Tudo bem? Ele é uma função do corpo físico. Ele é um apêndice, vamos chamar assim. Ele é um cordão. À medida que você se desloca, você fica preso por esse cordão e as informações são trocadas por esse cordão também. É uma forma de você trocar informações com o que está acontecendo no plano espiritual e o corpo físico sente pelo menos uma parte disso. Ele chama-se prata porque ele gira muito rápido. Ele é composto de todas as cores. Então, todas as cores girando de forma muito rápida dá a sensação, a impressão de algo prateado. Por isso, o nome cordão de prata. Não é que ele é feito de prata, não. Ele parece algo prateado. Tudo bem? Todos os encarnados têm. E quando nós não estamos desdobrados, aonde está o cordão de prata? Na intimidade de cada célula física. Nós temos 10 trilhões de células físicas, o cordão de prata fica guardadinho em cada uma delas. Cada célula tem essa quantidade de energia, vamos falar assim, né? Você tem uma célula do corpo físico e uma célula do corpo espiritual. Tudo bem? As duas estão interligadas. O cordão de prata fica exatamente nesse meio. Toda vez que o corpo espiritual se desloca, fica o cordão de prata. Entenderam ou não? Nosso corpo espiritual vai para algum lugar, nosso corpo físico fica, e esse cordão de prata é que liga uma célula na outra. Então, na maior parte do tempo, o cordão de prata fica na intimidade das células físicas. É produzida por elas e fica com elas. Somente se desloca quando está desdobrado. Entenderam? Dá para romper esse cordão de prata assim do nada? Não. A resposta é não. Só se rompe no desencarne. Só se rompe, pode ser um acidente, pode ser por idade, enfim. Mas só é rompido no desencarne do corpo, quando o corpo físico morre. Essa é a única condição que o cordão de prata é rompido. É rompido. Quem que assistiu aqui o desenho Hércules? Não tinha um momento do desenho Hércules que as bruxinhas lá tentavam cortar o cordão com uma tesoura? Não tinha quem lembrar do desenho? Não corta. Não existe a menor possibilidade dele ser rompido, a menos que seja por desencarne. Se aconteceu um fato com o corpo físico, tudo bem? Então não tem como romper, como quebrar, como embaralhar, como dar nó, não existe nenhuma possibilidade. Se enroscar em outros cordões de prata, não existe a menor possibilidade disso acontecer. Ok? Então, enquanto estamos vivos, na condição de encarnados, nós temos o cordão de prata. Quando não estamos mais, ele não existe mais. Ele fica junto com o corpo físico, ele vai deteriorando. É como o corpo, o duplo etérico. Lembra do duplo etérico? Lembra dos 7 corpos? Posso perguntar? Né? De trás para frente e de frente para trás, como é que vocês querem isso? O Budi começou de cima para baixo, olha lá. Sem olhar, mas sem olhar. Fez até um desenho, olha lá. Búdico. Então vamos falar um pouquinho sobre o corpo búdico. O que é o búdico? Que necessariamente não é um corpo. A gente chama de búdico, mas ele não é necessariamente um corpo. Ele é uma essência. Aí é a imagem e semelhança de Deus. Tá? É até difícil definir. Nós definimos como uma faísca, uma centelha. A melhor analogia que a gente consegue fazer para o corpo búdico, para a essência, o espírito na essência, é que ele é uma faísca, ele é uma centelha, ele é uma luz. Nós não temos outra analogia para tentar explicar o que é. Você fala corpo búdico, mas na verdade não é um corpo. O búdico é uma
a centelha. Aí é a imagem e semelhança de Deus. É aí, é nessa condição, ok? Então é a nossa essência. Depois temos o segundo corpo sem olhar. É o mental superior. Primeiro, o búdico é o segundo corpo, o primeiro é o átmico. O átmico é a centelha, eu acabei confundindo. O átmico é a centelha, o corpo búdico é o segundo. O corpo búdico é aquele que tem as informações. Tudo bem? O átmico é a centelha, é a luz. O búdico é as informações desde o momento da nossa criação. Para imaginar que há bilhões de anos atrás fomos criados. Bilhões, tem todas as informações, desde o momento da criação até hoje. Como se fosse um grande arquivo, vamos chamar assim. Um grande arquivo. Todas as informações estão exatamente ali. Todas. Esse é o segundo. O terceiro é o mental superior. É um mental superior. O mental superior, ele é responsável pela vontade. É ele que, o mental superior é aquele que movimenta as informações. Então temos o átmico, que é a centelha, o búdico, as informações, e o mental superior, que é um corpo também, que é responsável pelo movimento disso, pela vontade, pelo desejo. Como é que você movimenta essas informações? Estão todas paradinhas lá. Ok? Então nós somos criados simples e ignorantes, todos em pé de igualdade, não ao mesmo tempo, e todos os espíritos, todos. Você pega um Cristo hoje, do que ele é constituído? Átmico, búdico e mental superior. Que é a tríade divina. Tudo bem? Até a tríade divina é o átmico, búdico e mental superior. Aí temos o quaternário inferior. Corpo mental inferior, ok? Que é de forma ovalada. Depois temos o astral, tudo bem? O astral, também chamado de corpo espiritual, também chamado de perispírito, tem vários nomes, Allan Kardec chamou de perispírito. Depois temos o duplo etérico e um físico, tudo bem? Então nós somos constituídos de 7 essências, ok? Cada essência. O duplo etérico é feito de ectoplasma. Então, quando nós desencarnamos, o corpo morre, o duplo etérico fica plainando por um período, uns 40 a 45 dias, ele volta para a natureza. Então, o cordão de prata tem a ver com o duplo etérico. Tudo isso para chegar aí, tudo bem? Então, o duplo etérico e o cordão de prata são praticamente os mesmos corpos. Ele é um apêndice, tudo bem? Ele é que transfere a informação. Então veja, como nós somos muito mais complexos do que a gente imagina. Sem falar da tela búdica, que nós já falamos, que fica entre dois corpos. Temos uma tela chamada búdica. Pare para pensar que nós estamos falando de 7 corpos, né? Para fins didáticos, estamos falando de 7 corpos. A espiritualidade superior divide cada corpo desse em 7. Nós vamos chegar lá, calma, pessoal. Para se aprofundar um pouco mais, para entender um pouco mais, eles dividem cada corpo em 7 subcorpos. E cada detalhe de cada subcorpos. Começamos estudando os 7, quais são as características dos 7, depois, de uma forma mais profunda, cada um deles é desdobrado e estudado em 7. E é interessante quando a gente fala no nosso corpo físico, a relação que nós temos do corpo físico para o corpo espiritual, na questão, no quesito peso. Lembram disso? Tudo bem? Quando eu falo lembro, eu vou perguntar, pessoal, tudo bem? Qual é a relação que existe entre um e outro no quesito peso? 1 para 1000. 1 para 1000. Então, nosso corpo espiritual pesa aproximadamente 1000 vezes menos do que o nosso corpo físico. Então, um corpo de 80 quilos, corpo espiritual, 80 gramas.
Pare para pensar, o mesmo corpo, com os mesmos órgãos, com as mesmas funções, não falta nada, com a mesma quantidade de células, com a mesma quantidade de órgãos, idêntico, absolutamente idêntico, pesando 1000 vezes menos. Não precisa. Olha, interessante. Dá para vocês pararem para analisar a força do pensamento, o impacto das emoções em cima de um corpo espiritual de 80 gramas? A maior força que nós temos é a força do pensamento. Ok? Em cima de um corpo de 80 gramas, ele deforma, literalmente falando. Ele deforma literalmente falando. Aquele pensamento negativo, insistente, aquela mágoa, aquele ressentimento, ele vai deformando o corpo perispiritual. Chega um ponto que essas deformações começam a passar para o corpo físico. Só que o corpo físico pesa 1000 vezes mais, então ele demora muito mais para absorver. Mas o corpo espiritual não demora tanto tempo assim não. Alguns meses de mágoas, de ressentimentos, de ódio, aquela coisa cristalizada, ele começa a deformar o corpo perispiritual. Literalmente falando. E esse corpo espiritual, desdobrado, ele é o que é. Então, aqui, dá para a gente disfarçar. Ok? Desdobrado, você não disfarça. Porque o seu corpo espiritual reflete os seus sentimentos. Literalmente falando. Não tem o que se esconder no corpo espiritual. O que você sente, o que você pensa, ele está impregnado daquilo. Não são aquelas oscilações que nós temos naturais, todos nós temos. Aquela coisa crônica, aquela coisa sistemática, aquela coisa que você escolhe, porque é uma questão de escolha. Vocês concordam? É uma questão de escolha. Dor é impulso evolutivo. Sofrimento é livre-arbítrio. É diferente. Ninguém deforma pela dor. Nós deformamos pelo sofrimento. E a dor como impulso evolutivo tem 4 categorias. Primeira dor. Todos os seres vivos estão inseridos. Todos. Como que ela chama? Evolução, tudo bem? Então anotem porque vai cair na prova. Primeira dor, todos os seres vivos estão inseridos, independente de qualquer coisa. É uma dor externa. De fora para dentro. Todos os seres vivos estão inseridos nessa dor, chamada dor evolução. Tudo bem? Todos os seres vivos. Então, depois a segunda dor, só para seres humanos, né? Como somos privilegiados. A segunda dor, só para seres humanos. Dor expiação, de dentro para fora. É essa que você provoca. Deu para vocês entenderem ou não? A dor expiação. A primeira é a dor evolução. A segunda é a dor expiação. É a mágoa, é o ressentimento, é o ódio, é o desejo de vingança, é o não cuidado consigo mesmo. Ao não cuidado consigo mesmo, essa dor expiação. Ok? Depois o terceiro nível da dor é a dor auxílio. A dor auxílio ela é provocada pela espiritualidade superior, mais precisamente pelo nosso anjo da guarda. Presta atenção, já falei 10 vezes. 11ª eu vou falar de um outro jeito. Deu para vocês entenderem ou não? É o anjo da guarda com os espíritos familiares, ok? Que provoca em nós a dor auxílio, depois de ter falado 10 vezes a mesma situação. A 11ª vez, eles não falam mais pelo amor. Fala pela dor auxílio, para impedir algo pior. Deu para vocês entenderem ou não? Quando a dor auxílio, qual é o objetivo da dor auxílio? Impedir que aconteça algo pior conosco. Então são pequenas situações que acontecem, que eu chamo de presta atenção, eu dou bem esse exemplo, né? Às vezes a pessoa gosta de abusar da velocidade. Aí o anjo da guarda provoca um pequeno acidente, para mostrar a consequência daquela decisão, um pequeno acidente.
mas pode provocar um pior. Deu para vocês entender o que é dor auxílio? Não tem nada a ver com o obsessor, perceberam? Tem nada a ver com o obsessor isso. O obsessor quer mais que você, ok? E tem a última dor, que aí são para os, vamos chamar assim, missionários. Aquele que vem com tarefas específicas. Então existem alguns missionários, espíritos de regeneração, não são espíritos de provas e expiações, ok? São espíritos na fase de provas e expiações para regeneração, mas a maioria já em regeneração, eles pedem uma dor chamada dor sensibilização. A dor das grandes almas. A dor das grandes almas. São espíritos que pedem determinadas dificuldades, porque a dificuldade vai ampliar para eles a visão sobre aquele assunto, vai facilitar aquele trabalho, vai impedir que eles também, como são seres humanos, que eles possam decair sobre uma fraqueza deles. Então eles pedem uma dor chamada dor sensibilização. Oi? Duplo etérico. Você falou que demora 45. O duplo etérico, depois do corpo físico, ele fica mais 40 dias planando e volta para a natureza. Porque ele é feito da natureza. Mas assim, uma pessoa que não tem consciência disso, ela morre, ela pode ficar ali junto no corpo? Pode. Ou se fica. Existem espíritos que desencarnam que nem sabem, porque desencarnar, pessoal, não tem uma plaquinha, desencarnou, ok? Muitos não sabem nem que desencarnou. Muitos, isso é mais comum do que você imagina. As pessoas desencarnam, e desencarnar não é nada diferente. De repente você está num outro plano, alguns conversam, outros não conversam, você percebe determinadas coisas, você não percebe outras coisas, você vai procurar alguém que não te ouve, em compensação, outros te ouvem. Num primeiro momento é confuso. Num primeiro momento. Aqueles que, de alguma forma, já têm um pouco da teoria, que já conhecem um pouco mais, conseguem se situar. Mas a maioria não. Alguns já são resgatados e acordam meses depois. Cada caso é um caso, pessoal. Ok? Não existem dois desencarnes iguais. Cada espírito é um espírito, cada situação é uma situação. Tem alguns que vão acordar 6 meses depois. Tem outros que ficam do lado do corpo. Perder também o espírito, esse corpo da nossa essência que aparece, né? O real nosso, né? Corpo espiritual? É esse corpo que está aqui, no nosso lar, quando ele aparece, que tem toda aquela coisa. Exato, exato. Mostra aquela cirrose. Exatamente isso. Faz aquele passe, né? Exato, ok? Então, esse corpo espiritual, ele mostra exatamente qual é a sua condição espiritual, quais são as suas emoções e a sua frequência. Exato, exato, exato. Assim como ele deforma com muita facilidade, ele se conforma com muita facilidade também. Uma mudança real de pensamento, de vibração, você também faz com que ele volte à sua condição. Mas uma mudança não é aqui, é aqui. Perceberam ou não? A mudança não é aqui, é aqui. O que impacta um corpo espiritual são as emoções, direcionadas pelos pensamentos. Ele fala, a maior força é o pensamento. É, porque pensamento é matéria, ok? Mas antes do pensamento, a raiz do pensamento são as nossas emoções. Então, quando se fala assim, o ser humano é um ser racional. Não, ele é um ser emocional. Nós aprendemos até um tempo atrás, né? O ser humano, os homens, seres humanos, são racionais. Não, os animais são irracionais. Já mudou esse conceito, tá? Nós não somos racionais, nós somos emocionais. Ok? Nós somos emocionais. O ser humano é o que ele sente. São os seus valores mais internos. E não tem nada de errado com isso. Agora, os seus pensamentos é que vão levar esse sentimento, essas emoções e dar forma para isso. Pensamento é matéria, ok? Então ele dá forma para as nossas emoções. E você está onde você se põe. Entenderam ou não? Você está onde você se põe. Então o seu corpo espiritual é a sua veste. Não dá para disfarçar. É o seu ponto, ok? É o seu momento evolutivo. Não são as oscilações. É o ponto que você fica em você. Se você está melhorando, o seu corpo espiritual reflete essa melhoria. Se você está piorando entre aspas, porque ninguém piora, você fica estagnado.
Você fica estagnado naquilo. Seu corpo espiritual reflete aquilo ali. Entenderam? Então, nesses desdobramentos que acontecem através do cordão de prata, você tem a oportunidade de ir em planos superiores, em colônias espirituais, em postos de serviço, em postos de trabalho. Nós, aqui, Jundiaí, o estado de São Paulo todo, uma parte de Minas, uma parte do Paraná, nós estamos sob a colônia das flores. Então, não estamos sob a colônia do nosso lar. O Brasil tem 25 colônias espirituais, nós só conhecemos uma. Está no livro, Nosso Lar, que é a mais antiga, é a primeira, que é a mais conhecida. Okay? As outras foram se formando depois de Nosso Lar. Mas nós aqui estamos sob a colônia das flores, que numa dimensão é 10 vezes maior do que Nosso Lar, na dimensão geográfica dela. Ok? Então podemos ir para a colônia das flores? Sem dúvida nenhuma. A pergunta é, merecemos ir para a colônia das flores? É uma questão de frequência vibratória também, mas é a nossa colônia. Cada espírito tem a sua colônia de coração. Ok? Se você tem uma comunidade japonesa ou chinesa, qualquer coisa no Brasil, eles podem ir para aquela colônia de acordo com a sua cultura. Não necessariamente para a colônia que está vinculada onde ele está. Entenderam? Você vai para aquela colônia que estão a sua cultura, o seu jeito, a sua forma. Cada um está vinculado a um tipo de colônia. Onde ficam as colônias? Não, no céu. O céu com certeza fica no céu. No umbral fino. Ok? As colônias ficam umbral, tem umbral grosso, umbral médio, umbral fino. Então o umbral é dividido em 3. Todas as colônias ficam no umbral fino. Todas as colônias ficam no umbral fino. Tudo bem? Quanto tempo ficamos no umbral? Todos os espíritos passam por umbral? Sim. Dos mais evoluídos aos menos evoluídos. Por que significa umbral? A palavra. Passagem. Deu para você entender ou não? Então, a palavra umbral, o nome umbral, significa passagem. Significa que todos nós estamos de passagem. Quanto tempo? Aí é relativo. Aí é relativo. Podemos ficar alguns dias, como podemos ficar alguns séculos. Vai depender da sua frequência. E para que serve exatamente o umbral? Para que serve, né? Qual o objetivo de existir uma faixa vibratória chamada umbral? Vamos lá. Seria para uma retificação, né? Uma retificação, pode ser também. Pensem da seguinte forma: tudo que não servir para a espiritualidade superior tem que ficar em algum lugar. Todos os excessos, todos os exageros, tudo aquilo que não serve para o degrau de cima tem que ficar naquele degrau. Deu para vocês entenderam ou não? Oi? Você vai me dizer que outra profissão é antiga, porque os caras foram moeda, agora vai comprar o barqueiro. Desde aquela época já existia isso. Né? O barqueiro fazia esse transporte do material para o espiritual. Era uma questão cultural aí. É interessante essas figuras de linguagem, essas lendas, porque na essência é tudo verdade. É uma forma, sim, é uma forma. É uma lenda, sim, mas na essência está dizendo que existem espíritos que te encaminham de um plano para outro plano. Na essência, elas não estão erradas. A gente tem que começar a entender qual é a essência de todas essas lendas, de todas essas formas, de todas essas culturas. Ok? Mas sempre existiu. Povos antigos sempre disseram dessa situação. Então, tudo que não serve para o plano superior, como chama aquela camada que está no plano superior, acima do umbral? Eita! Então vamos começar de novo, ok? São 7 camadas espirituais, tudo bem? 7 camadas espirituais. São 7 corpos, 7 camadas espirituais, 7 centros de força. Então, 7 camadas espirituais. Vamos começar de baixo para cima que é mais fácil para a gente. Abismo, subcrosta, crosta, ok? Umbral, artes em geral,
Eu falei 5, pessoal. Amor fraterno, diretrizes do planeta. Tudo bem? Então nós estamos nessas 7 camadas. A próxima camada chama artes em geral. Grandes filósofos, grandes cientistas, grandes artistas, grandes literalmente falando, tá? Grandes mesmo, literalmente falando. Grandes, mas no sentido da palavra grande. Vem daí. Ok? Eles estão na primeira, porque cada camada espiritual dá para dividir em 7 também, tá? Cada camada espiritual pode ser subdividida em 7 subcamadas e estudada a frequência de cada camada. Então, na primeira camada do amor fraterno, esses espíritos grandes que são missionários, tá? E esses missionários, que eles são menos preocupados é com a mídia. Porque eles são menos preocupados, ok? Esses grandes missionários na área da filosofia, na área da ciência, na área da religião, na área das artes. Por falar em religião, vocês já se perguntaram qual é a religião da espiritualidade superior? Nunca parei para pensar, é boa. Temos que parar para pensar, refletir, perguntar, questionar. Perguntar pode. Qual seria, se eles tivessem uma religião, né, qual seria o nome da religião da espiritualidade superior? Se tivesse um nome. É a ver com os astros? Ela quase acertou. Filosofia astronômica. Olha que interessante. Já. Então veja, olha, né? Esses espíritos mais evoluídos, quando eles falam em religião, eles falam em filosofia astronômica. E por quê? Filosofia é o amor ao conhecimento, não é isso? Quem estuda filosofia, o conceito de filosofia é esse. O amor ao saber, o amor ao conhecimento. E por que astronômica? Porque no estudo da astronomia é que nós percebemos a grandeza de Deus. A astronomia é a ciência que nos mostra a grandeza de Deus. E não tem fim, né? E não tem fim. A astronomia não tem fim. O nosso guia e modelo da questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus, ok? O Cristo. A idade dele, quando ele foi criado, é mais velha do que o nosso universo. Ele tem mais de 15 bilhões de anos. Por isso que a ciência hoje fala em universos. Existem universos anteriores a esse. Ele veio de um universo anterior a esse. Emmanuel fala assim, os planetas e os sistemas pelos quais o nosso Cristo, Jesus, passou, já não existem mais há bilhões de anos. Olha interessante, os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou, o nosso Cristo passou, já não existem mais há bilhões de anos, já viraram poeira cósmica. Entenderam ou não? Essa grandiosidade. Então, a filosofia astronômica, no caso da astronomia, da grandeza de Deus. Mostra a grandeza de Deus nesse sentido. Que está no micro e que está no macro. Que está no bósons de Higgs, nas subpartículas atômicas, aos grandes astros, que são as mesmas leis que você tem numa estrutura atômica, você tem numa galáxia. As mesmas leis. Tudo bem? No micro e no macro são as mesmas leis. Entenderam? Então tudo isso, todo esse universo, todo esse conjunto de leis que existem, só tem um porquê. Só tem uma razão. Por que será que Deus criou tudo isso? Para ele não precisava. Para nós. Deu para vocês, entenderam ou não? Exato. Então, por que ele criou? Para ele não precisava. Para nós. Quando você comentou algumas vezes que Emmanuel fala que Deus ama, né, o arcanjo, uma ela do mesmo jeito, cara, depois disso, toda vez que eu mato um verde, eu vou falar uma dor na consciência depois. A frase é a seguinte: Deus ama, né,
um verme e um anjo com a mesma intensidade. Essa é a frase de Emmanuel. Deus ama um verme e um anjo com a mesma... E dá a cada um segundo o seu momento evolutivo, claro, evidente. Mas todos somos filhos do mesmo Pai. Todos, absolutamente. Nascemos em pé de igualdade, não ao mesmo tempo. Então, matar um pernilongo, pessoal, entendeu? Como ele falou, ok? Faz parte. Mas isso é a grandeza de Deus. Isso é a grandeza de Deus. Entenderam? Então, todas essas leis, tudo isso foi criado justamente para que os seus filhos pudessem ter todas as condições favoráveis. Nenhuma condição é desfavorável. Quando alguém fala que o universo é um caos, eu chamo de cosmos. É diferente. É que nós não entendemos o que está acontecendo. A nossa tecnologia não entende a profundidade daquilo. Então eu falei, isso é um caos. Não é um caos, é um cosmos. Espíritos muito superiores entendem o porquê e as razões daquilo. Nós não conseguimos entender isso ainda. É uma questão de tempo. Tudo bem? É só uma questão de tempo e esforço próprio, claro. Vamos entender isso após a regeneração. Após a regeneração. Tudo bem? Então tem coisas que estão nos aguardando. Porque se viesse hoje, teríamos condições? Não temos analogia para isso. Nós não temos nada de comparação, nada de analogia, nada de informação. Nem que eles trouxessem para a gente. Nós não teríamos estrutura psicológica, emocional, espiritual, intelectual para entender algumas coisas ainda. Ainda. Vamos tentar explicar a internet para alguém de 100 anos atrás? Vamos voltar no tempo, 100 anos atrás, e tentar explicar o que acontece hoje. Tinha condição deles entenderem ou não? O espírito mais inteligente de 100 anos atrás teria muita dificuldade em entender o que acontece hoje. Sim ou não? Porque não tem analogia. Não é época. Isso vai se comparar com o quê? Há 100 anos atrás. E 100 anos é curto. É relativamente curto. Então você imagine bilhões de anos trazer para nós aqui. Não teríamos condição nenhuma de entender, por enquanto, algumas situações. Ok? Veja. Pode falar. Posso voltar um pouquinho? Claro. Você falou que quando a gente desencarna, a gente vai para o grau fino. É isso? Tomara. Essa é a ideia. É o primeiro grosso. Passamos pelo grosso necessariamente, passamos pelo médio necessariamente e vamos, tomara, para o grau fino. Então, mas a gente consegue, estando lá no grosso, a gente consegue galgando indo para o médio, No umbral grosso, você tem os postos de serviço das colônias espirituais. Ok? Então você imagine que na colônia espiritual que fica no umbral fino, por causa de uma questão vibracional, ok? Você tem os postos de serviço no umbral médio e no umbral grosso. Estando ali já está de bom tamanho. Diferente da subcrosta. A subcrosta é mais pesado, tem os postos de serviço na subcrosta também, porque os espíritos da subcrosta estão numa situação muito mais delicada, muito mais complicada. Quem leu o livro de libertação? Ali não é umbral grosso, tá? Ali é subcrosta, é a primeira camada da subcrosta. Inclusive, caso você falou do corpo, né? Tem uma parte que eu vi estabelecendo no pessoal, eles encontram alguns seres com fisionomia animalesca. Sim. Sim. Estado, né? Porque Sim. são espíritos ligados e a crueldade de Exato. deformar a forma. Isso deforma. Tudo bem? Então, existe um processo chamado zumbificação. É bem isso mesmo, tá? Os espíritos se tornam verdadeiros zumbis. Até esse processo chegar de uma forma mais profunda a algo chamado ovoidização. Vai ter uma outra aula, uma hora de conversa detalhadamente sobre isso. Tá? Mas os espíritos vão se degradando. Quer dizer que o espírito retroage? Não. Não existe a menor possibilidade do espírito retroagir. É uma escada que você só sobe. Você pode entrar num processo de degradação física, mas você para naquele momento evolutivo. Entenderam ou não? O
espírito não retroage. Não existe a menor possibilidade de um espírito retroagir. Ele pode ficar estagnado e ele pode deformar o seu corpo espiritual, porque a lição ainda não está aprendida. Ainda não está aprendido. Aí um corpo, zumbificação ou ovoidização, ele tem que ser levado em outros planetas para recuperar forma e forma. Forma e forma. Na subcrosta. Aí você tem a subcrosta e embaixo tem o abismo. Espíritos muito superiores, ok? Quando eu falo muito superiores, eu estou falando de amor fraterno. Amor fraterno, tudo bem? Esses espíritos trabalham na subcrosta e no abismo. Onde estão esses espíritos do amor fraterno, diretrizes do planeta? Onde eles estão fisicamente, ok? Eles estão na subcrosta e no abismo. Onde precisa deles. Para dar equilíbrio. Onde tem um extremo de ódio, tem um extremo de amor. Para dar o ponto de equilíbrio. Entenderam? Então, à medida que a gente for evoluindo, nosso local de trabalho, deu para vocês entenderem ou não? Então, se alguém estava sonhando com um campo de golfe, qualquer coisa nesse sentido, esqueçam, pessoal. Esqueçam. Ok? Esqueçam. O próprio Cristo trabalha no abismo. Só para vocês. O próprio Cristo, hoje, onde ele está? No abismo. Junto com outros, inclusive. Outros espíritos muito superiores, trabalhando aonde precisa. Entenderam ou não? É interessante essa mecânica, né? Quanto mais você evolui espiritualmente, você está realmente aqui, espiritualmente, mas fisicamente você está aqui. Porque é aqui que precisa de você. É aqui que precisa de você, tudo bem? E são muito felizes aonde eles estão. Muito, muito felizes aonde, mas espiritualmente eles estão onde eles chegaram. Entenderam? Daria para a gente ir para a subcrosta? Melhor não. Não temos estrutura psicológica, emocional, corpo espiritual para isso. Não temos, não temos. Teremos? Sim, teremos. Teremos, sem dúvida que teremos. Mas não para já. Mas não para já. Então toda vez que eu subo, é assim que funciona. Temos uma escada, dá para vocês imaginarem? Toda vez que eu estou num degrau dessa escada infinita, que tem começo, mas não tem fim, então nós não somos eternos, nós somos imortais, porque o eterno é o que não tem começo e fim. O imortal é que tem começo e não terá fim, tudo bem? Então é uma coisa que a gente tem que corrigir. Nós não somos eternos, nós somos imortais, é diferente. Nós tivemos um começo. O eterno não teve começo. Deus é eterno. Ok? Nós não, nós somos imortais. Então, como é que funciona isso? Se você está num degrau evolutivo, não importa o que degrau você esteja, você será socorrido pelo degrau de cima. Ao mesmo tempo que você será convidado a ajudar o degrau de baixo. Entenderam ou não? E se você sobe 2 degraus, você desce 2 degraus. Se você sobe 5 degraus, você desce 5 degraus. Deu para vocês entenderem ou não? Para nós, não. Onde eu estou é o degrau de cima e um degrau de baixo. É o que eu aguento, o que eu suporto. Passando de regeneração, à medida que você sobe 2, 3 degraus, você desce 2, 3 degraus. E aí, sucessivamente. Entendeu? E os corpos vão se alterando em função disso. Por exemplo, quando o planeta Terra foi criado, nós só tínhamos 2 camadas. Quando ele foi criado. Pensa no planeta Terra de 3 bilhões de anos atrás. Ele tem 4,5 bilhões de anos. Mas vamos pensar nele 2 bilhões de anos atrás. Que camada espiritual que eu tinha? Só 2. Crosta e diretrizes do planeta. Só. Por que diretriz do planeta? O próprio nome já fala. Espíritos muito evoluídos, mais preocupados na formação planetária, na formação da natureza do planeta Terra. Deu para vocês entenderem? Então, no início do planeta Terra, a crosta e diretrizes do planeta. Só tinha essas 2 camadas. A partir do momento que o ser humano chega aí 200, 250 mil anos, e mais precisamente 50 mil anos atrás, aí começam as outras camadas. Nós que criamos as outras camadas, de acordo com a nossa frequência vibratória, entendeu? À medida que a gente for evoluindo, o que vai acontecendo com as camadas? Elas vão modificando. Deu para vocês entenderam ou não?
Por que temos abismo e subcrosta? Porque tem gente da crosta que alimenta essas duas camadas. De alguma forma, alimentam essas duas camadas. Por exemplo, lá no abismo, nós chamamos, são espíritos humanos também, mas extremamente inteligentes, mas moralmente muito atrasados. Nós chamamos eles de dragões. É um nome, é só um nome. Ok? Quem idealiza qualquer guerra são eles. A idealização, tudo bem? As ideias partem deles. Não é desse povo contra aquele povo, não. É a guerra. O que eles querem é a guerra. Independente de com quem, quais são os motivos. Para eles pouco importa. Mas por que eles conseguem? Por que existem as guerras? Porque a crosta ainda pensa nisso. Deu para vocês entenderam ou não? Ainda acha que isso é a solução. Então a ideia vem daqui, mas você alimenta aqui. A partir do momento que você não tem gente alimentando aqui, o que acontece? Não vem a ideia. Perceberam ou não? Então, um planeta de regeneração que nós estamos indo, guerra é uma coisa que não existe mais. Guerra é uma coisa que não existe mais. Então, quem define camadas é a condição humana. As 7 camadas existem em função da condição humana. No início do planeta eram só 2, a crosta e diretrizes do planeta. Entenderam? Hoje está acontecendo o quê? Uma mudança vibratória nessas camadas, porque estamos num processo de transição. Todas as camadas, de alguma forma, estão sofrendo essa frequência que está modificando. Eu vou dar um exemplo. Quantos países nós temos no planeta Terra? Mais de 100, não temos? Não sei exatamente quantos, mas eu sei que é mais de 100. Quantos países estão em guerra, literalmente falando? Não poucos. Países em guerras, poucos. A maioria não está em guerra. A gente escuta todo dia no jornal. Quais são os países que estão em guerra, literalmente falando? Ucrânia, Rússia, o Líbano, não é isso? Se for 10 países, vamos chutar 10, é muito. E os outros 90? Perceberam ou não? Os outros 90 não estão em guerra. Então veja, como essa mudança vibratória, por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Porque 3/4 da população daquela época era a favor da guerra. Por que não acontece uma guerra mundial? Porque 3/4 da população não quer guerra. Não tem estrutura vibracional, frequência para uma guerra de ordem mundial. Veja, olha a força do pensamento. Então hoje não tem estrutura vibracional para uma guerra mundial. Porque mais de 3/4 da população mundial não querem. Simplesmente não querem. Okay? Ou já passaram por uma, ou seus pais já passaram, ou já viveram, já sentiram na pele, por amor ou pela dor, não queremos. Você não tem frequência para isso. Entenderam ou não? Então, a vibração do planeta está mudando. E é importante isso. E nós sabíamos que essa transição de provas e expiações para a regeneração não seria uma estrada pavimentada e florida. A espiritualidade já nos disse isso. Não, essa transição, essa estrada, provas e expiações, regeneração, não seria uma estrada pavimentada e florida. Cheia de curvas, cheia de buraco, lamacenta, que tem a ver com as nossas vibrações também. Mas não deixa de ser uma estrada. Entenderam? O que tem a ver isso com os cordões, com os corpos? Tudo é vibração no universo. Tudo é mente. Entenderam? Então veja, temos um outro cordão agora. Vamos falar de um outro cordão agora. Entenderam sobre o cordão? É mais chique agora. Ok? Entenderam sobre o cordão de prata? Ok? Então vamos lá. O cordão de ouro. Ouro aí, pessoal, é só para distinguir um do outro. Então não tem nada a ver com ouro, nem a cor. Que a espiritualidade precisava dar um nome para isso, para distinguir, para diferenciar. Cordão de prata até tem uma razão de ter esse nome. Cordão de ouro é só para distinguir. Cordão de ouro, ok? Temos, sem dúvida nenhuma. Ele é impactado com a morte do corpo físico? Não. Olha que interessante. Esse cordão de ouro,
apesar de ele estar no corpo físico, ele não tem nada a ver com o corpo físico. Ele está lá porque o espírito está lá. O corpo espiritual está lá. Então o pacote está fechado, então ele está lá. Mas ele não tem a ver com o corpo físico. Quem tem a ver com o corpo físico é o cordão de prata. Tudo bem? O cordão de ouro, tanto que morre, encarna, desencarna, não muda nada para o cordão de ouro isso. Não muda nada, ele não sofre nenhum impacto na questão da morte física. Diferente do cordão de prata, que tem a ver com o duplo etérico. Okay? O cordão de prata é feito do mesmo material, da mesma substância do duplo etérico. Por isso que ele desaparece com a morte do corpo físico. Ele vai se desintegrando, o cordão de prata, com a morte do corpo físico. O cordão de ouro é aquele que liga o corpo espiritual ao corpo mental. Tudo bem? Então é o corpo espiritual. Então nós, desencarnando ou não desencarnando, nós temos o corpo espiritual. O corpo espiritual não morre. Quem morre é o corpo físico. O corpo espiritual se transforma. Entenderam ou não? Ele pode mudar a aparência, mas o corpo espiritual, você sempre tem um corpo espiritual. O fato de morrer o corpo físico, não aconteceu nada com o seu corpo espiritual. Ok? Então, quando você não tem o corpo espiritual, ou você até, quando você não tem o corpo físico, ou quando não tem o corpo físico, o cordão de ouro está ali. Então, o que acontece? Você, na condição de encarnado, tá? Nós desdobramos. Então, eu estou com o corpo físico aqui, corpo espiritual aqui. Tem um cordão de prata. Dependendo de onde eu estiver, se eu estou numa colônia espiritual, eu posso desdobrar. Desdobrar o corpo espiritual do corpo mental. Entenderam ou não? O corpo espiritual tem a forma humana. Tem membros. Membros inferiores, membros superiores, tronco, cabeça, o corpo espiritual. Por isso que Allan Kardec fala assim, que a forma, é interessante quando ele fala dos espíritos extraterrestres, vamos chamar extraterrestres, tá? Ele fala assim, que a forma, Allan Kardec dizendo isso, é mais ou menos a humana. É interessante que ele fala assim, mais ou menos a humana. Aí eu fui buscar o que significa esse mais ou menos a humana. O que quer dizer com mais ou menos a humana? 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Baixinho, comprido, alto, tanto faz. De acordo com o planeta deles. Cada planeta tem a sua característica física, não é isso? Então os corpos estão condizentes à questão química e biológica de cada planeta. Se tem 3 metros de altura, se tem meio metro de altura, pouco importa. Pouco importa aí, tá? Tem a ver com o planeta. Por isso que ele fala mais ou menos a humana. 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Entenderam? Tá. Então, essa forma humana, você está no plano espiritual, você pode, dependendo, desdobrar novamente. Aí o seu corpo espiritual fica em repouso, necessariamente, e aí você desdobra com o corpo mental. Quem lê o livro Nosso Lar, mostra isso, fica bem claro isso no livro Nosso Lar. André Luiz, depois de um dia de trabalho, depois ele vai repousar. Ele trabalhou o dia todo nas câmaras de retificação, aí à noite ele estava cansado, interessado em falar que está cansado, né? Estava. Se alimenta, descansa. Então existe entre aspas, um certo tabu, achando que existe alguma diferença. Não existe diferença nenhuma. Ok? É lógico que a alimentação está de acordo com o seu corpo, é evidente. Ok? Sem dúvida. Não vai comer uma comida tão pesada quando a gente come aqui. Porque o seu corpo espiritual é 1000 vezes mais leve. Então a comida tem que ser compatível com aquilo. Mas ele disse assim, que estava cansado. Quando ele vai repousar, ele estava repousando, dormindo literalmente. Porque o corpo espiritual dele precisa de repouso. Aí ele desdobrou. Ele desdobrou com o quê? Se o corpo espiritual estava descansando? Com o corpo mental, ok? E aí ficou um cordão. Esse cordão chama-se cordão de ouro. Deu para vocês entenderem que não tem nada a ver com o corpo físico? Pode acontecer e acontece na condição nossa de encarnado, mas acontece na condição de desencarnado também. Esse desdobramento, aí esse corpo mental vai para algumas regiões e é interessante que ele começa a descrever algumas coisas, né? Porque ele desdobra, sonha, interessante isso. O sonho são símbolos,
Cada símbolo tem o seu significado, e cada coisa que ele estava tentando expressar, tinha um barqueiro. Olha a história do barqueiro, ele mesmo fala. Quando fala que tinha um barqueiro, que ele estava sentado num barco e o barqueiro levando, o que significa aquilo? Porque ele não sabia para onde ele estava indo. Alguém tinha que dirigir o barco. Ele não sabia o caminho. Olha o símbolo. A correnteza estava ao contrário. Como que a correnteza pode estar ao contrário? O que significa correnteza ao contrário? Tudo aquilo que para ele era verdade, naquele momento, deixou de ser verdade. Aquela coisa que ele não questionava jamais, ele começa a questionar. Então estava indo contra as suas concepções. Entenderam ou não? O contra, a mente dele gera um símbolo. Por isso todo sonho é simbólico. Você tem que entender o que significa o símbolo. Então ele vai descrevendo. Ele vai descrevendo por quê? Porque o corpo espiritual estava dormindo, o corpo mental desdobrado e indo para uma outra região. Essa informação está sendo passada através do cordão de ouro. Esse cordão de ouro tem um outro nome. Cordão umbilical extrafísico. Então se chama cordão de ouro, de uma forma mais popular, mas o nome mais técnico eles chamam de cordão umbilical extrafísico. Está aqui embaixo. E ele é responsável pela transferência de informações de nível superior. Entenderam ou não? Então, o nível superior é esse cordão o responsável por essa transferência de informações. Então, encarnado ou desencarnado, você tem o cordão de ouro. Ele não se rompe com a desencarnação. Ele faz parte do seu contexto. À medida que a gente vai evoluindo, interessante isso. Você tem lá o átmico, búdico, mental superior. Ok? Mental inferior, astral, tela búdica, duplo etérico, corpo físico. Ok? Vamos chamar de 7 corpos. E aí a gente vai fazendo isso aqui, a gente vai descendo, 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 até chegar no corpo físico. Passando por todos os reinos da natureza cósmica. Já pararam para pensar nisso ou não? Passamos por reinos anteriores, reinos intermediários, até chegar na condição física. Então a condição física é o ápice de um processo de materialização do espírito. Entenderam? A forma física é o ápice de um processo evolutivo. Não existe mais do que isso. A forma física. Chega dali e começa a evolução espiritual. Deu para vocês entenderem ou não? Então a natureza no corpo físico encontra bilhões de anos de transformações, modificações e experimentações. Então quando você chega na condição humana, corpo físico, não tem mais o que evoluir materialmente falando, biologicamente falando. Ok? Aí começa o processo inverso. Ok? Deu para vocês entenderem ou não? A gente vem materializando, passando por todos os reinos da natureza cósmica, até chegar na forma humana. Provas e expiações indo para a regeneração. Aí você começa a fazer o caminho de volta. Você começa num processo chamado desmaterialização ou espiritualização. Você vai ficando mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, mais leve, até você não precisar mais dos 4 corpos anteriores. No formato do triângulo dessa evolução, vai materializando. Isso. Na apostila Evolução eu desenhei isso uma vez. Então vamos lá, já que você falou do formato do triângulo. Imagine um triângulo, tudo bem? Aqui no vértice, Deus, bem no vértice, ponto. Do ladinho de Deus aqui, a centelha. A centelha vai passando por mundos espirituais, ok? Depois vai passando por mundos materiais, a base do triângulo. No nosso caso, mineral, vegetal, animal, hominal. Aí subindo o triângulo, angelical. E aí, sucessivamente. Tudo bem? Então, como se fosse um triângulo, podemos representar dessa forma. Aqui você vai perdendo os corpos. Vai perdendo, você vai se desmaterializando. Demora, pessoal, calma que demora. Ainda vamos ficar um bom tempo desse jeito, ok? Porque o reino angelical ainda é forma humana. O reino angelical ainda é forma humana. Depois deixa de ser a forma humana. Por quê? Todas as lições da forma humana já foram aprendidas. Aí você tem outras formas. Que forma? Ovalada.
As formas superiores, forma ovalada. O corpo mental tem a forma ovalada. Entenderam ou não? O corpo mental é a forma ovalada. Quando você está voltando, você volta na forma ovalada. Só que com uma diferença. Qual é a diferença entre uma forma ovalada aqui e uma forma ovalada aqui? Conhecimento, sabedoria, amor. Deu para vocês entenderem? Aqui lhe falta experiências e vivências. Aqui você já tem todas as experiências e vivências. E continua evoluindo. Só que em patamares que nós não temos informações. Por exemplo, como foi a evolução da nossa referência, no caso de Jesus, nesses últimos 2000 anos? Nós não temos. Você concorda que ele continua evoluindo? A referência que nós temos dele é de 2000 anos atrás. Mas com certeza ele evoluiu mais um tanto. Que tanto que ele evoluiu? Não tem nem parâmetro para nós. Não tem nem parâmetro para nós. Podemos colocar isso numa fórmula matemática? Anotem. NU é igual a U dividido por D. Então vai lá. NU é igual a U dividido por D. NU, natureza universal. Tudo bem? NU significa tudo que existe. Tudo que existe. Absolutamente. A natureza universal. É igual a U dividido por D. D é a diversidade de coisas criadas. U, Deus. A unidade. Entenderam ou não? Olha, interessante isso. A natureza universal é a diversidade igual a diversidade, tudo que existe, dividido por um denominador comum, que seria Deus. Deus está em tudo, tudo está em Deus. Perceberam ou não? Então, quando a gente começa a imaginar a coisa dessa forma, todos nós estamos mergulhados disso. Todos nós estamos mergulhados disso. Ok? Então, a gente fala assim que a unidade... Anotem porque vai cair na prova. Né? É a unidade que se manifesta na diversidade, gerando a totalidade. Entenderam? É a unidade somos nós, somos uma unidade. Ok? Desde o momento da criação somos uma unidade, tá? Tem gente que fala, não, é a partir do reino tal que começa... Não, desde o momento da criação você é um ser único. Você pode viver como uma colmeia, como um formigueiro, não tem problema nenhum. Mas ali você é um indivíduo. Você não consegue viver fora do contexto. Você precisa do contexto. Mas você não é um contexto, ok? Mas você precisa do contexto. Mas você é uma unidade. Então nós somos uma unidade que se manifesta na diversidade, gerando a totalidade. NU é igual a U dividido por D. E para isso precisamos dos corpos, para isso precisamos das camadas vibratórias, para isso precisamos dos planetas. Quando falamos em planetas, o espírito precisa de planetas, vocês concordam ou não? Primitivo, provas de expiações, regeneração, felizes e celestes. Esses são planetas físicos. Depois você tem mais um conjunto de 5 planetas espirituais. Depois você não precisa mais de planetas. Você já aprende diretamente no universo. Ok? Mas são escolas. São escolas necessárias. Nós estamos no 2º ano, sonhando com o 3º. Nós estamos no 2º ano, sonhando com o 3º. Por isso que não pode colocar 2 planetas de provas de expiações perto um do outro. Imagine, um joga bomba no outro. Ok? Não pode. Existem planetas de provas e expiações, mas tem que ficar muito distantes um do outro. Muito distantes um do outro. Porque os seres que ali vivem, não sei se vocês conhecem alguns, eles são moralmente atrasados. Para jogar bomba na casa do vizinho, facinho. Ok? Facinho. Só para testar se funciona. Só para testar se funciona. Ok? Então veja. Tudo bem, isso também faz parte desse processo.
Então nós estamos caminhando nesse sentido. Por isso precisamos dos corpos, cordão de prata, cordão de ouro, 7 corpos, ok? Porque tem a ver com o nosso momento evolutivo. Mas nós já entramos num processo chamado espiritualização, que já começou há mais de 2000 anos. É meio recente para nós. Se vocês pararem para pensar, é recente para nós esse processo. Porque o ser humano está no planeta Terra entre 250 e 200 mil anos atrás. O planeta de provas e expiações é considerado 7.000 anos na nossa contagem de tempo. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. É um tempo relativamente curto, comparado com os outros tempos. Ok? Perguntas. Fiquem à vontade. Nossa, todo mundo levantou. Aquela frase lá, uma das formas de regulação da pineal é a entrada de luz Pelos olhos. Ok? Voltando à glândula pineal. Ela capta essa luz. Uma das formas de regulação da pineal, ela regula todo o nosso processo metabólico, é a entrada de luz. Ok? Ela capta a luz do sol, capta a luz da lua e ela modifica o nosso metabolismo em função desses sinais que ela pega. Ela transforma esses sinais como uma antena, em processos neuroquímicos dentro de nós. Ok? Então, por exemplo, quem, vamos supor, não conseguir essa espiritualidade um pouco mais avançada, ela vai para provas e expiações próximas que estão a nós. Sim, então vamos lá, pergunta dela. Estamos no processo de provas e expiações, indo para a regeneração. Estamos numa fase intermediária, tudo bem? Nós temos ainda coisas de provas e expiações dentro de nós. Quando você fala em expiações, eu falo em passado. Quando eu falo em provas, eu falo em futuro. Então tem coisas, pessoal, que nós sabemos na teoria, já aprendemos na teoria, estamos colocando na prática, para ver se nós realmente aprendemos. Então tem coisa que nós estamos passando que não tem nada a ver com o passado. Nós achamos que tem a ver com o passado. Não, tem a ver com o futuro. Mas para isso eu me coloco em provas. Deu para vocês, entenderam ou não? Porque quando que alguém se coloca em provas? Quando já aprendeu a teoria. Eu aprendi a teoria sobre aquilo. Eu preciso me colocar em provas, senão não faz sentido. Ficar só na teoria não faz sentido. Então tem situações que nós estamos passando que tem a ver com o futuro. Futuro, regeneração. Então eu estou em prova. Nós estamos mais em provas do que em expiações. Ok? Expiações tem a ver com resgates passados, sem dúvida. Ok? Mas nós estamos mais em provas do que expiações. Então, espíritos que ainda estão em expiações, por livre-arbítrio, de não querer se melhorar, de não querer se ajustar, de achar que realmente ainda é violência, é a guerra, é a brutalidade, é a imposição, que é isso que tem que fazer. Esses espíritos desencarnando, eles não reencarnam mais nessa condição, uma questão vibracional. Ok? Eles têm que voltar a um tempo atrás, provas e expiações, para que eles possam ajudar intelectualmente, ok? E se reajustar. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Imagine nós reencarnando há 5.000 anos atrás. Planeta, ok? Provas e expiações. 3.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. Nós vamos ajudar no sentido intelectual, ok? Mas nós vamos encontrar uma agressividade, uma violência, um preconceito muito maior do que o nosso. Vocês concordam ou não? É isso que vai nos ajudar a rever nossos conceitos. É um mal maior corrigindo um mal menor. É uma escolha nossa. Isso é uma escolha sua, não tem nada a ver com Deus isso. Você escolheu aprender de uma outra forma. Então você vai de acordo com a sua frequência vibratória. Deu para vocês entenderam ou não? Porque o planeta Terra está mudando a frequência. Nós temos que mudar a nossa frequência também. Literalmente, para você acompanhar esse processo evolutivo. Então não vai há 100.000 anos atrás, não. No máximo 5.000 anos atrás. Cada caso é um caso. Mas dentro de provas e expiações. Não vai para um planeta primitivo, não faz sentido. Dentro de provas e expiações. Okay? Pode ser há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Idade média, pode ser idade média, por que não? Depende, cada caso é um caso. Mas você volta para ajudar e ao mesmo tempo para você se reconstruir. Tudo bem? O que mais? Você comentou que
nosso corpo espiritual pesa 1 milésimo aproximadamente, físico, comparado. Mas então, o nosso corpo espiritual é matéria ou não? É matéria. É matéria, numa outra frequência. É matéria, mas de uma outra frequência. Ok? Tanto que todos os órgãos funcionam da mesma forma. Exato, mas órgãos, sistema nervoso, tudo que tem aqui, tem ali. Aliás, é o contrário, né? O que tem lá, que tem aqui. Mas para nós encarnados, o que tem aqui, tem lá. Mas é matéria, continua sendo matéria. A matéria, existem estágios que nós desconhecemos. Por exemplo, nós vamos falar de matéria sólida, nós vamos líquida, gasosa, pastosa, radiante, ultra radiante, e tem mais matéria por aí, que nós desconhecemos. Então, a matéria, tem estágios da matéria que nós não conhecemos. Chegamos até a ultra radiante, mas ainda tem muitas depois disso. Até você encontrar a matéria essencial, que se chamava fluido cósmico universal. Hoje se fala energia cósmica universal, mas de acordo com o nosso linguajar. Até você chegar aí, tem mais umas 100 escalas de matéria. O fluido cósmico universal, ou a energia elementar, é matéria. Por isso que fala, Deus, qual é a trindade da doutrina espírita? Deus, Espírito e matéria. Então, a matéria existe em estágios que nós desconhecemos. Nós só chegamos a ultra radiante. É o 5º ou 6º estágio da matéria. E tem mais uns 100 estágios em cima disso. Tudo bem? E quando Deus... O que Deus criou primeiro? O espírito ou a matéria? É boa essa pergunta, né? E por que a matéria? Exato. Entendeu? Então o espírito, a essência, a centelha, precisava de um corpo. Ele precisava necessariamente do corpo. Nem que ele tivesse construído 1 segundo antes, na nossa contagem de tempo. Mas necessariamente a matéria já tem que ter existido para revestir aquela centelha. Ela precisava de um corpo, o corpo búdico no caso. Esse corpo é matéria. O corpo búdico é matéria. Ok? Para ficar registrado materialmente as informações. Então se pergunta, quem criou primeiro? Fala assim, necessariamente a matéria, porque tinha que revestir o espírito. Nem que 1 segundo antes, na nossa contagem de tempo, mas necessariamente a matéria. Para colocar as informações. Mais alguma pergunta? Entenderam tudo? Semana que vem eu posso perguntar? Semana que vem nós vamos falar sobre psicofonia e psicografia, tá? Vamos mergulhar nesses 2 assuntos, falar sobre mediunidade mais de forma específica. Existem muitos tipos de mediunidade, claro, existe aqui, né? Mas basicamente o que se trabalha normalmente, né, é a psicofonia e a psicografia. Vamos estudar um pouquinho mais sobre elas. Eu até vou trazer algumas outras para vocês, mas vamos focar mais sobre essas duas, para o que acontece normalmente numa casa espírita. Esses 2 tipos de mediunidade são as mais comuns, as mais utilizadas. Tudo bem? Sem perguntas? Tá bom, vamos encerrar então. Então vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, das mais diferentes denominações religiosas. Agradecendo o acolhimento, o abraço aos nossos entes queridos que já se encontram no plano maior e aproveitam da oportunidade, do momento, do contexto, da vibração e matam as saudades. A equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, missionários, a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nessa tarde. Que o nosso coração esteja sempre grato pela oportunidade de trabalho, do aprendizado, da troca de ideias, e que realmente essas informações nos ajudem a refletir, a ressignificar, a rever, a entender qual é o nosso papel no mundo, qual é a responsabilidade que nós temos em relação a nós mesmos, qual é a nossa proposta, qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo. Trabalhando sempre o alto amor, entendendo que somos seres, filhos de Deus, trazemos dentro de nós
todas essas potencialidades, que na medida que nós vamos evoluindo, crescendo e aprendendo, nós vamos ampliando. E toda vez que nós ampliamos, entendemos melhor a Deus e a tudo que nos envolve. Que assim seja.